Hoje nós vamos falar de alma, coisa maravilhosa, né? Então vamos entrando. Essa semana esse vai ser o tema, a gente começar a trazer esse conhecimento sobre essência de alma, já que essa semana eu tô lançando o nosso mapa consciencial, um trabalho que eu vim aqui dedicando bastante tempo do meu ano. E tô super feliz em trazer essa novidade diretamente da fonte para vocês. Então, hoje a gente vai começar esse papo sobre a essência da alma e essa semana vão ter lives seguidas falando um pouquinho mais sobre esses assuntos. Vocês estão me escutando bem? Como é que tá aí, gente? Dá um feedback para mim, por favor? Boa tarde, Deni. Tudo bem, querida? Não sei se travou aqui para mim. Ok, muito obrigada, gente. Ótimo. Que demora um pouquinho, né, pra gente receber os resultadinhos de vocês. Muito bem, eu coloquei uma perguntinha aqui para vocês e eu quero que vocês, durante a live, vão respondendo para mim, tá bom? E se você sentir que essa live vai ajudar alguém ou se você quer compartilhar essa live para depois vocês conversarem sobre o assunto, ou se existe alguém que você conhece que está precisando se conectar um pouquinho mais com a alma, manda um aviãozinho aqui que dá tempo dessa pessoa participar, tá bom? Hoje a gente vai começar esse assunto maravilhoso que é falar sobre essência da alma. Todos nós. Gratidão, Lucas! Seja bem-vindo! Que maravilha! Todos nós temos, né? Todos nós somos um fragmental da fonte, né? Quando a gente trabalha com Theta Healing, a gente começa a conhecer um pouquinho mais da nossa essência divina, a gente começa a conhecer um pouquinho mais desses propósitos, porque a gente estuda bastante os 7 planos da existência, né? E a partir desse trabalho dos 7 planos da existência, que eu comecei a desenvolver esse mapa consciencial. E a partir do desenvolvimento desse mapa consciencial veio muito forte essa questão de essência da alma, o que na verdade a maioria das pessoas, né, está em busca. Mesmo que você ainda não tenha, né, esse conhecimento, mesmo que você ainda não saiba exatamente que é isso que você está buscando na sua vida aí, você tá. Por quê? Porque às vezes a gente está consciente disso e às vezes a gente não está consciente ainda. Porém, muitas coisas se manifestam na nossa vida para que a gente tome pelo menos consciência de que existe uma parte do nosso ser querendo se manifestar nessa vida, nessa experiência humana, certo? Então, a gente não caiu aqui de paraquedas, a gente não foi jogado nessa experiência maluca, a gente não está aqui por coincidência do destino. Nós escolhemos estar aqui, nós organizamos a nossa vida aqui, a nossa vinda para cá e nós temos um destino. Esse destino, ele já está escrito. O que não está escrito é a jornada. É como nós vamos cumprir esse destino. Isso se chama livre-arbítrio, né? Então, nós podemos cumprir esse destino acordados, despertos, conhecendo o que nós viemos fazer aqui, ou nós podemos cumprir esse destino dormindo. E se a gente for cumprir esse destino dormindo, aí vai ser, às vezes, no... Como é que é? No acerto ou erro, né? A gente vai lá, tenta, acerta, tenta, erra, e aí você vai
aprendendo ali, mais ou menos, né? Como é que, pelo tentativa e erro, né? A gente vai percebendo para que lado que a gente tem que ir. Ou às vezes até com uns perrenguinhos, com uns sofrimentozinhos aí para calibrar aonde que a gente tem que entrar aí, calibrar nossa bússola, né? Então vamos imaginar assim, você tem um mapa, né? Você sabe aonde que você tem que chegar quando você vem aqui. Você vai lá, entra no seu GPS agora e você coloca qualquer lugar do mundo. Imagina que você quer chegar nesse lugar do mundo. O seu GPS, ele vai calcular a rota mais, né, a melhor rota para você chegar lá, dependendo do veículo que você vem, né? Se você quer ir de carro, se você quer ir de moto, se você quer ir a pé. Então a gente pode calcular essa rota, que vai ser a rota mais fácil, mais simples de chegar lá a partir do veículo que a gente veio. Porém, muitas vezes a gente vai na tentativa e erro, sem um mapa, né? A gente inconscientemente, a gente já veio com esse destino aqui imprintado. E o que vai calibrando ali o nosso percurso é assim, eu fui por aqui, aqui deu certo, então eu continuo por aqui. Eu fui por aqui, comecei a me sentir mal, tudo fechou, tudo começou a dar errado, então talvez não seja por aqui, então talvez eu tenha que mudar a rota. Eu tava indo por aqui, tava indo tudo dando tão certo, de repente tudo parou, tudo acabou, as coisas começaram a dar errado, eu comecei a me sentir muito mal, oprimida, triste. Talvez realmente não seja por aqui. De repente começa a brilhar um novo caminho e você fala, opa, tem um novo caminho por aqui, e nessas trilhas a gente vai criando a experiência dessa vida. Mas esse entendimento de que você vem para cumprir um propósito, né, para se manifestar nessa existência, tendo esse destino, isso é importante você saber, né? E como você vai cumprir ele é o seu livre-arbítrio, né? Nós temos um livre-arbítrio, você pode cumprir esse destino de uma maneira muito leve, muito fácil, conectado com todas as suas habilidades, conectado com todos os talentos e habilidades que estão aí no seu caminho a serem cumpridos, com as pessoas que trazem, entendendo cada uma das pessoas que entram na sua vida, cada parte da sua vida o que te trouxe, né, de benefício. E dessa maneira a gente vai ficando cada vez mais desperto para o nosso caminho. Então todos nós temos um Dharma. Vocês já ouviram falar de Dharma? Então Dharma é justamente isso, um vir a ser. Todos nós nascemos aqui nessa encarnação com um vir a ser. Para a gente se tornar esse vir a ser, seguimos e trilhamos o caminho, né? Então, o grande, né, a grande jornada da vida é o barato, né? É a vida. E o destino, ele vai estar sempre sendo o nosso norte, quer dizer, o que nós temos que estar alinhados, né? Para que as coisas que nós viemos fazer aqui sejam feitas, né? Não é que a sua vida vai acabar quando você se conectar à sua missão, muito pelo contrário, quando você se conecta com a sua missão é que realmente você começa a viver, porque você começa a ter uma existência consciente daquilo que você está fazendo aqui. Então, a gente tem várias crenças erradas em relação a isso, né? A gente tem crenças de que eu só vou ser feliz se eu viver meu propósito. A gente tem crenças de que se eu cumprir a minha missão eu vou morrer. A gente tem crenças, né, de que a gente não pode, né, saber a missão, senão estraga tudo. Então a gente tem muitas crenças coletivas que a gente nem sabe que estão relacionadas a isso. Porém, vocês com certeza têm o direito de conhecer
E se vocês ainda não conhecem, é porque ainda não estão despertos ainda a isso, né? Então, a nossa alma, ela é uma partícula, né? Ela é uma manifestação da fonte criadora de tudo que é. E cada uma, né, dessas partículas, desses fragmentais da fonte, trazem em si uma capacidade da essência, né? Uma manifestação da essência divina, que é a fonte criadora de tudo que é. Então, se você pensa, puxa vida, quais são as qualidades? Quais são as qualidades da fonte criadora de tudo que é? Quais são as qualidades do criador de tudo que é? Se você for pensar assim, você vai perceber que existem qualidades da fonte espalhadas em tudo que a gente vê, que são as essências do Criador. E cada um de nós traz em si uma dessas essências manifestadas, traz na nossa alma uma dessas essências manifestadas. Então, nós entramos no mundo, nós entramos aqui nessa experiência com várias qualidades. A gente traz a qualidade divina, que é essa essência da fonte criadora de tudo que é. Nós trazemos todas as qualidades genéticas, que são virtudes, habilidades, né? Das nossas atributos positivos, da nossa ancestralidade que está imprintado no nosso DNA. Nós trazemos esses atributos de mestria da nossa família de alma. Nós trazemos as nossas habilidades e dons das nossas outras existências. E aí a gente se manifesta aqui. A gente se manifesta aqui com toda essa bagagem, sendo aquilo que viemos ser. Então existe uma frase que eu gosto muito. Eu assisti um documentário uma vez e era um documentário de 3 irmãos cegos. E o nome do documentário é A Gente É Pra Que Nasce. E esses 3 irmãos, eles eram cegos, mas eles cantavam lindamente, né? E aí eles contam a história deles, né? E eu achei muito especial quando eu li, que realmente, né, a gente é para que nasce. E nós esquecemos disso. A gente se esquece de tudo isso que a gente traz. E a gente começa, se a gente não é ensinado desde da nossa infância a se conectar com essa essência, com isso que nós trazemos de mais puro dentro de nós, de tudo que nós somos, esse ser multidimensional que nós somos, a gente acaba caindo no mundo e se tornando aquilo que a gente não é. A gente se torna aquilo que os outros querem que a gente seja. A gente se torna aquilo que a gente acredita em algum nível que vai trazer amor, segurança, valorização, reconhecimento, respeito no mundo, a partir das regras do mundo, e aí a gente se afasta de quem a gente é em essência. E quando acontece isso, não ache que é um caminho sem volta. Não é. Porque você tem livre-arbítrio. Eu falei ali no comecinho, lembra? O destino ele está escrito, mas a jornada é você que escolhe. Então, se você escolheu começar a sua jornada de uma outra maneira, em um outro veículo, tá tudo bem, esse é o seu livre-arbítrio. Mas em algum momento da sua vida, as coisas vão mudar. E às vezes essa mudança podem ser aqueles momentos bem difíceis da vida. Aqueles momentos onde as coisas não dão certo, aqueles momentos onde, puxa vida, essa receita aqui que me passaram parecia ser uma receita tão assertiva. O que deu errado? Por que para mim não funcionou? Eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado e a coisa não anda, eu não me destaco. Eu não me reconheço nessa pessoa que eu me tornei.
Por que que isso acontece? Porque talvez você tenha seguido o caminho que acreditou no momento que você escolheu esse caminho que era o caminho certo para você. Porém, em algum momento, a sua alma resolve se manifestar. Normalmente, são momentos onde nós temos algumas missões a cumprir. E essas missões, elas estão alinhadas a essa essência de alma, esse propósito divino com o qual nos conectamos aqui nesse planeta. E se a gente se afasta demais, às vezes a gente é como se a gente fosse chamado a retornar ao caminho para que a gente possa cumprir aquela missão. Então me conta aí, vocês que estão assistindo essa live, em algum momento da vida de vocês, vocês sentiram que a vida deu um 360, que a vida tirou você daquele lugar onde você estava acomodadinho ou daquele lugar onde você tinha uma certeza que ainda não era muito clara de que era por ali que você tinha que ir, porém as coisas não davam certo, porém o caminho não se abria, porém aquilo não reverberava dentro de você e você foi convidado a mudar? Conta aqui pra mim se isso já aconteceu com você. Comigo já aconteceu, com certeza. E esse caminho me trouxe para o Theta Healing, mas antes disso, esse caminho me trouxe para o conhecimento das terapias naturais, me trouxe para o conhecimento das curas, né? E foi quando eu conheci o Reiki, foi quando eu conheci a naturoterapia, foi quando eu me tornei naturóloga. Quando eu descobri, né, qual era o meu caminho, verdadeiramente foi quando eu me tornei instrutora da técnica. Mas, até eu chegar aí, a minha vida deu muita reviravolta, muita reviravolta. E a sua? Conta aqui pra mim, quero saber da história de vocês, tá bom? Então, a nossa alma, ela é a regente, certo? Desse trajeto. E mesmo que você escolha pelo seu livre-arbítrio seguir um caminho que não é o caminho mais, vamos dizer, alinhado com o seu propósito, com a sua essência de alma, em alguns momentos você vai ser convidado, às vezes de uma forma sutil, às vezes nem tanto, a reavaliar se esse é realmente o caminho que você precisa ter, né? Então, em alguns momentos, mesmo que esse não seja o verdadeiro caminho da sua alma, você vai, aonde você estiver, né? Mesmo que aquele trabalho, mesmo que aquele lugar onde você está dedicando a sua vida, aquele relacionamento, mesmo que aquilo não seja exatamente o melhor veículo para cumprir a sua missão e propósito aqui, durante esse caminho você vai ser convidado a descobrir em você algumas habilidades, alguns atributos divinos ou desenvolver algumas habilidades e atributos divinos que nós chamamos de virtudes. Olha só que linda a Ângela contando aqui pra gente. Eu mudei minha história quando conheci a psicoterapia e depois o Reiki. Maravilha, obrigada pela participação, Ângela. Então, quando a gente tá no caminho que não é bem aquele, isso não quer dizer que a gente tá totalmente separado da nossa alma, que a gente está separado do nosso propósito. Muito pelo contrário, a gente continua, mas continua de uma forma, às vezes, desatenta, né? Desacordado, no automático, e às vezes a gente nem percebe. Porém, se vocês forem perceber, vocês estão constantemente sendo convidados a evoluir, a desenvolver capacidades, habilidades, atributos divinos para lidar com situações que são apresentadas nesse caminho que você escolheu.
seja no trabalho onde você está hoje, mesmo que você sinta que esse trabalho que você está hoje não é o trabalho que a sua alma escolheria para você, mesmo que foi um trabalho onde você foi levado, né, pelos problemas da vida a aceitar, mesmo que esse trabalho seja algo que você não escolheria estar se você pudesse escolher, a sua alma está usando esse trabalho para você evoluir. Às vezes a partir de pessoas, às vezes a partir de problemas, às vezes a partir de soluções, né? Então, não quer dizer que a gente para de evoluir quando a gente não está no caminho mais coerente com aquilo que a gente veio ser. A nossa alma, ela continua buscando. E acreditem, se você aceita e entende a maneira como a sua alma está te provocando a essa evolução e evolui, naturalmente outras portas começam a se abrir. E você começa a ficar mais conectado com a sua essência. E quanto mais você vai se conectando à sua essência, mais você vai se alinhando a esse norte que é o seu propósito, certo? Então, às vezes a gente pensa em mapa e a gente pensa assim, bom, tem um começo, tem um meio e tem um fim. Porém, quando a gente fala de mapa consciencial, a gente está falando de um norte, a gente está falando de uma coluna vertebral, certo? A gente não está falando de começo, meio e fim. A gente está falando de uma essência, que quando você se alinha a ela, os eventos, as pessoas e as coisas que começam a acontecer na sua vida, eles seguem um ritmo divino. Um ritmo divino que está totalmente encaixado com o ritmo divino do planeta e com o ritmo divino do cosmos. Você já percebeu ou já parou para pensar que você é parte do cosmos? Que cada uma das suas ações reverbera em mais ações, em mais pessoas, em acontecimentos. Você já ouviu falar daquela teoria como é que é? Ah, das asas da borboleta? Como é que chama, gente, do voo da borboleta? Agora eu esqueci, né? O bater das asas da borboleta, isso pode gerar uma catástrofe, enfim, essas coisas bobas. Mas assim, o que eu tô falando é que um acontecimento está conectado ao outro. Né? Um acontecimento está conectado a outro. E quando você se alinha à sua essência, que é esse norte, efeito borboleta. Obrigada, Emily! Quando eu tô super inspirada aqui, gente, as coisas da consciência eu acabo me desligando, eu fico só ali na inspiração do Criador. Então me dá uns brancos assim, mas tá beleza. Olha só. Quando a gente está conectado aqui, ó, a nossa essência divina, então o nosso caminho, ele se torna um caminho que a gente dança no fluxo cósmico. Ai, que lindo isso, Criador, não é? A gente dança no fluxo cósmico e as coisas da nossa vida vão acontecendo e a gente vai bailando junto porque não existe resistência. A gente sabe para que veio, a gente se coloca nesse servir e a gente vai usando as oportunidades e tudo que está acontecendo para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução e vai entendendo que a gente está fazendo parte disso, que a gente não está alheio a isso. Isso é o que todo mundo quer, não é, gente? Não é o que você quer, não é o que faz o seu olho brilhar? Não é assim, puxa, eu quero estar nesse lugar onde a minha vida dança com a vida cósmica, onde os acontecimentos da minha vida eles estão totalmente alinhados com o plano maior, onde não existe uma resistência. Não é assim? Mas então, por que isso não está acontecendo? Não está acontecendo porque existe um conscientezinho um conscientezinho aí, cheio de crencinha, né? Que você aceitou como verdade em algum momento da sua vida e que muitas vezes bloqueia.
Bloqueia isso. Não, eu quero, mas eu acho que isso aí não dá dinheiro. Eu preciso sustentar minha filha. Eu preciso sustentar minha família. Eu não vou conseguir. Isso é muito difícil para mim. Eu não sei, é muito difícil eu aprender essas coisas. Eu não sei fazer isso, eu não sei aquilo. E aí você fala, não, vou ficar aqui porque isso aí tá muito difícil para mim. Bom, eu tenho duas notícias para você. Uma boa e uma ruim. A boa é que mesmo que você resista muito, uma hora você vai encontrar o seu caminho. A ruim é que às vezes, para você encontrar esse caminho, se você tá na resistência, você pode sofrer. E eu não quero que você sofra. Ninguém aqui veio para sofrer. Você pode realmente ter uma vida leve, feliz, certo? Você pode viver uma experiência realmente gratificante. É para isso que você veio. Você não veio aqui para sofrer. E se você acredita que você veio, isso é crença. Vamos trabalhar isso? Então, eu sei que é um longo caminho ou é um curto caminho até você viver essa experiência. Mas tá aí, tá desenhado, tá feito. É só você descobrir. Então, quando eu falo de viver em essência da alma, é você se conhecer. E quando a gente coloca a essência da alma, a essência da alma, ela não é só colocada no nosso trabalho, no nosso servir no mundo. É em tudo. É na maneira como a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Na maneira como a gente se trata, na maneira como a gente trata a nossa casa, a gente trata os animais que vivem com a gente, na maneira como a gente trata os nossos relacionamentos, os nossos filhos. Porque a gente se torna esse ser com S maiúsculo que nascemos para ser. E esse se tornar-se essência, que deveria ser a coisa mais natural, é a grande busca. Isso não é uma bagunça na cabeça de você? Porque para mim, eu acho a coisa mais absurda. A gente ainda, né, às vezes aos 40 anos, estar buscando se tornar em essência, para daí viver em essência os próximos anos. Por que, Ana? Por que a gente já não pode nascer e viver em essência a partir da hora que a gente se torna um ser consciente, uma persona, que é ali a partir ali dos 7 anos mesmo, que a nossa consciência fica mais independente. Por quê? Porque hoje a consciência humana instalada, essa consciência da qual nós fazemos parte quando nascemos humanos, ela é uma consciência que acredita ser separada do todo. É uma consciência que acredita que está aqui para garantir a sobrevivência. E esse instinto de sobrevivência afasta você da sua essência. Porque esse instinto de sobrevivência vai fazer você olhar para fora e buscar fora a sua melhor maneira de sobreviver, a partir das regras do mundo, da consciência instalada no mundo. E foi isso que você fez. E não tem nada de errado. Mas é isso que está acontecendo. E aí chega um momento onde você percebeu que você foi atrás, que você cumpriu as regras, que você seguiu as receitas prontas e alguma coisa não está alinhado. Alguma coisa está triste, reprimido. Alguma coisa está faltando. Alguma coisa parece que precisa vir à tona, mas você ainda não tem certeza do que é. Então é como se a gente tivesse aí um tempinho mesmo, até que as coisas se alinhassem, até que a gente tivesse essa chance. Mas quando esse tempinho começa a acabar, a gente começa a sentir um chamado cada vez maior de retorno ao caminho, à essência, a essa coluna vertebral
que é a nossa essência da alma, que é onde a gente tem que se alinhar para que a vida realmente se torne mais fluida. Você sabe que existem muitos ensinamentos, né, orientais principalmente, sobre a não resistência. É sobre você aprender a fluir como um rio, sobre você deixar, né, que as coisas fluam com você. Isso não é perder a sua capacidade de co-criar a sua vida. Muito pelo contrário. Quando você se alinha à sua essência, todas as manifestações, tudo aquilo que você quer manifestar na sua vida está totalmente alinhado com o seu propósito. E aí as suas manifestações, elas ficam cada vez mais poderosas. Porque elas não estão indo contra o seu tempo divino, contra o seu bem maior. Eles estão a favor, e aí é quando você nada a favor da correnteza. Então, se hoje você está, eu falei sobre isso, gente, na live que eu fiz sobre se alinhar, sobre, a gente esqueci, mas foi sobre prosperidade que eu dei semana passada, tá? Se alinhar a consciência do dinheiro, alguma coisa assim. Quando você está totalmente alinhado ao seu propósito, aquilo que você quer manifestar vem para sua vida de uma forma muito fácil e leve. Agora, quando você não está alinhado, o que você está buscando manifestar são coisas para te deixar mais longe. Vamos supor que você está num trabalho onde você não é em essência, onde você está constantemente frustrado, porque você não pode se manifestar, você conhece as suas habilidades, você sabe o que você pode vir a ser, e nesse trabalho não existe a possibilidade de você manifestar a sua essência. Além disso, esse trabalho exige de você 10 horas de dedicação por dia, não sobrando tempo para você buscar uma autoevolução, uma autoavaliação, tempo para se dedicar ao seu crescimento espiritual, ao seu autoconhecimento. E vamos supor que esse trabalho que você tá, ele realmente não está favorecendo o seu encontro, a sua essência. O que vai acontecer? Vai acontecer que você vai buscar prazer, você vai buscar essa frustração, essa angústia que você está sentindo no âmago do seu ser. É tão ruim, esse vazio da alma, que você vai buscar o prazer fora. Você vai buscar a realização fora. Então você vai querer carro, você vai querer casa, você vai querer viagem, você vai querer bolsa de 20 mil reais, você vai querer... Não! Porque aquilo de alguma maneira está conectado ao seu propósito, mas porque aquilo vai trazer algum alívio para essa dor. E aí, se você faz uma manifestação, se você usa essas técnicas maravilhosas de manifestação para manifestar isso, se você receber, o que você vai ter? Você vai ter mais conta para te manter preso a esse trabalho que não está te trazendo aquilo que você precisa. Então você não recebe. E se você não recebe, acredite, é para o seu bem maior. Porque se você receber, você vai ter que trabalhar muito mais. E você vai ficar preso muito mais tempo a isso. Então, quando a gente faz uma manifestação no Theta Healing, a gente fala para o bem maior. Quer dizer, se isso estiver alinhado, se isso estiver com o meu norte, então isso vai acontecer. Se isso não está acontecendo, é porque não está alinhado ao meu norte. Agora, quando você está alinhado ao seu norte, tudo acontece. Tudo acontece. Porque você está alinhado. É como se você encontrasse a sua abertura no cosmos. E todo o seu pedido, gente, é direto e reto. A Vaiana, a fundadora da técnica, ela fala que chega um momento da nossa vida onde a gente tem cada célula do nosso ser
tenho certeza que aquela manifestação que a gente faz vai acontecer. Por quê? Porque você tem certeza que aquilo está alinhado ao seu propósito maior. E aí o universo inteiro diz, amém, a gente só estava esperando você pedir. Porque se você não pedisse, a gente ia enfiar isso na sua vida de qualquer jeito. Porque é para isso que você está aí. É dessa maneira que você cria e você participa do plano maior. Então, conhecer o seu norte, conhecer de que maneira que você tem habilidades, virtudes, qual é a sua essência, qual é a essência divina que você traz em você, qual é a sua essência de alma, faz com que você vá conhecendo melhor. Cada passo do seu caminho vai começando a acender luzinhas e você fala, agora eu entendi por que isso está na minha vida, agora eu entendi por que eu estou passando por essa dificuldade, agora eu sei por que eu preciso passar por isso, qual é a virtude que eu estou sendo convidado, porque essa virtude que eu estou sendo convidada a manifestar, isso vai me trazer mais da minha essência divina para a vida. O que é a essência divina, Ana? Eu acredito que existem sete essências divinas, puras, manifestadas. E cada um de nós traz uma delas, e cada um de nós manifesta essa essência divina de uma forma única. Então existe a essência da criatividade divina, inspiração divina, poder divino, beleza divina, organização divina, sabedoria divina, abundância divina. Isso são as 7 faces da fonte. Criatividade, inspiração, poder de realização, beleza, organização, sabedoria e abundância. Cada um de nós traz uma dessas faces dentro da nossa alma. E cada um expressa uma dessas faces de uma forma única. Como, Ana, de uma forma única? Cada um de nós traz no nosso DNA divino e no nosso DNA humano virtudes, atributos, habilidades e dons únicos. E quando nós entendemos que tudo isso é quem nós somos, nós fazemos aquilo que viemos fazer da nossa forma única. É lindo. E se bate aí na sua alma, é porque para você é verdade. E a sua alma tá aí vibrando com você, falando assim, escuta isso é para você. Então, para você conhecer qual é a sua essência divina, quais são as virtudes que você trouxe, quais são os atributos, os atributos de mestria que você trouxe da sua família de alma, quais foram as virtudes que você trouxe da sua ancestralidade, quais foram os atributos que você trouxe das suas existências e que se manifesta aqui em você, quais são os seus dons e habilidades e o que você está sendo convidado a desenvolver para manifestar esse poder divino nessa vida. É isso que você conhece quando você faz o seu mapa consciencial. E aí você traz essa consciência para a sua vida agora. E a partir disso você começa a trilhar o seu caminho com mais consciência, desperto. Então a gente tem, isso é nosso direito de nascença, meus amores. A gente não precisa viver essa existência completamente no escuro. Até porque a gente não vive no escuro, tá? Quando você desperta, você começa a perceber sinais no caminho. A gente começa a perceber, puxa, isso aqui tá parecendo um caminho meio errado, isso aqui não parece o caminho que tem que me levar para onde eu tenho que ir. Ah, esse aqui tá mais parecido. Ah, essa pessoa aí não parece muito uma pessoa que eu encontraria no meu caminho. Ah, essa pessoa parece que tá mais adequada. Porém, isso são
o nosso sentir no caminho. É a mesma coisa que você tivesse tendo que ir, sei lá, você tá aqui em Curitiba e você tem que ir para Manaus. E sem GPS, sem mapa. Bom, e aí? Pega o carro e vai indo. Aí você vai vendo as placas no meio do caminho. Se você entrar num caminho errado, você vai começar a perceber que começa a aparecer umas placas que não são aquelas placas que você queria ir. Você vai ter que voltar ou você vai ter que acertar a rota. E às vezes vai cair numa estrada cheia de buraco. Às vezes vai estragar o carro. Agora, se você tem um GPSzinho, não ia facilitar? E o GPS é você se alinhar à sua essência e viver conectado. E aí você vai perceber que existe um GPS interno que está sempre dizendo: vai por aqui, não vai por ali, não faz isso hoje, faz isso amanhã, respira, faz de novo. E aí você vai seguindo isso. E o caminho é a sua essência se manifestando. É isso, gente. Isso é a essência da alma. A sua alma é o seu guia. É quem guia e é quem cria, muitas vezes, as adversidades que você está aí tentando resolver com a consciência humana, mas a única maneira que a gente tem que resolver é com a nossa consciência divina. Quando a gente entende isso, a gente começa a olhar para as questões que não dão certo como uma grande oportunidade de aprendizado e para aquelas coisas que dão certo como um grande presente da nossa alma, falando assim: continua, porque você está no caminho certo. E aquelas que dão errado diz: espera um pouquinho, vamos acertar a rota para que da próxima vez você acerte? É isso. Não existe caminho errado, não existe fracasso, não existe insegurança quando você conhece o que você veio fazer aqui. Então, amanhã eu vou fazer o convite lá nos meus grupos para quem quiser agendar horários para receber o seu mapa consciencial, certo, gente? Então, se você ainda não faz parte de nenhum dos meus grupos, vai ali no meu direct, vai ali no meu perfil, ali no link, e tem várias oportunidades de você se inscrever nos meus grupos ali, seja no meu grupo dos 21 dias. Eu não sei muito bem, eu não sei quem que tá assistindo da minha equipe, quem tá assistindo a live aqui, mas ali no meu Linktree, gente, se não tiver, eu já vou colocar, tá? O link para participar dos meus grupos de transmissão. E aí você entrando no meu grupo de transmissão, amanhã você vai ficar sabendo desse lançamento, tá bom? Oi, Ari, tudo bom, querida? Então, e aí você vai poder agendar. Os horários são limitados, lógico, porque eu sou uma pessoa só. Mas eu vou fazer questão de dar conta de todos, porque eu realmente quero que você tenha uma trajetória sem sofrimento, com autoconhecimento, em conexão com a sua alma, em conexão com a sua essência divina, porque quanto mais seres alinhados nesse plano, mais rápido a mudança de consciência do planeta acontece. Porque quando a gente está alinhado, a gente se alinha às nossas missões. E as nossas missões, elas fazem parte do despertar do coletivo. Então, às vezes, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes eu encontro uma pessoa e essa pessoa fala assim para mim: nossa, Ana, teve uma vez que eu assisti um vídeo seu, uma live sua, uma aula sua, enfim, seja lá o que eu fiz, e você falou uma coisa, e essa coisa mudou a minha vida naquele momento. Naquele momento. Aí a pessoa fala a frase, e eu falo: nossa, eu nem lembro que eu falei isso. Por quê?
Porque para mim era o que eu tinha que estar fazendo, era eu ali sendo em essência. Mas era eu sendo naquele exato momento, quando aquela pessoa acessou isso, quando as nossas vidas se cruzaram e quando a minha missão na vida dessa pessoa foi cumprida. E aí essa pessoa fez a mudança que ela precisava fazer e tocou outra pessoa. E aí essa outra pessoa que ela tocou faz a mudança e toca outra pessoa. E assim, gente, a gente vai vivendo em essência, cada um com o seu dom. Eu com o dom de falar, você às vezes com o dom de servir, ou com o dom de amar, ou com o dom de construir, ou com o dom de criar. Você vai fazendo parte desse grande plano que é o nosso plano maior. Então, cada vez que a gente se manifesta em essência, a gente vai cumprindo essas metas de uma forma muito leve, muito fácil, sem ao menos perceber. Mas dessa forma, a gente está fazendo parte dessa grande música, dessa grande sinfonia, cada um com a sua nota, cada um com o seu modo de cantar, cada um com a sua letra. A gente faz parte da grande música que é essa realidade que a gente está criando juntos. Então, para que você possa tocar a sua nota, para que você possa se manifestar em essência, fica aqui meu convite para vir fazer o seu mapa consciencial. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais. Quais são os atributos que trazemos dos nossos ancestrais e da nossa família de alma? Vamos entender um pouquinho sobre isso, tá bom, meus amores? Eu que sou grata, gente, eu que sou grata demais à presença de vocês. Olha, demais poder falar para 25 seres de luz que me escolheram nesse momento para de alguma maneira trazer verdade na vida de vocês. E se você sentir de compartilhar com alguém, essa live vai ficar gravada. Agora eu tenho que ir lá dar uma atençãozinha para minha bebê que tá chorando. Mas amanhã, às 17h17, eu vou estar aqui para a gente conversar sobre atributos dos nossos ancestrais. Que bom que vocês gostaram, que bom que eu consegui passar para vocês com um pouquinho de clareza esse assunto que às vezes fica meio nebuloso na nossa mente, né? Às vezes a gente fica ali querendo entender com o racional o que a gente só entende com o coração. Então eu tento sempre trazer com bastante sentimento, com bastante emoção, para que a sua alma encontre um pedacinho aí, uma abertura para se manifestar na sua vida. Então, se você sentiu bater aqui na alma, é porque é verdade para você. Segue isso, que você vai ver que não tem erro, gente. Aqui, ó, aqui é o nosso grande GPS, tá bom? Gratidão a todos, beijo no coração de vocês e até amanhã.